A temática do fim dos tempos sempre despertou muito interesse. Filmes, séries, artigos, todos falando sobre o fim, dando cada um a sua interpretação. Povos antigos falaram também sobre esse grande dia. Quem não se lembra do povo maia com as suas predições para 2012? Mas afinal, como será o fim do mundo? Será através de uma bomba nuclear? Quem sabe um novo dilúvio? Ou, quem sabe, um aquecimento global dando fim às fontes da vida? Antes de mais nada, antes de nós tentarmos nos aprofundar nesses poucos minutos sobre esse tema, sinais do fim, eu quero ler com você um texto bíblico que nos dá uma esperança que transpõe, que vai muito além do medo que muitos aí estão a apregoar. Confie em Deus. E o texto é Salmos 91, que assim é dito: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Louvado seja Deus pela sua bela e poderosa promessa. Bom, quero levar você ao texto base dessa mensagem, que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, o famoso sermão profético e o quinto maior discurso de Jesus, tá bom? A temática do fim tratado por Jesus no capítulo aqui referido começa com a pergunta dos discípulos no verso 3, quando eles perguntam: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da consumação do século? E então Jesus, antes de responder a essa pergunta, começa a dar evidências, afirmando que haveria evidências do breve retorno de Jesus e do fim do mundo, quando estes sinais acontecessem, por exemplo, no mundo religioso, quando no verso 5, 11 e 24, Jesus afirma que haveria falsos cristos, falsos profetas e que operarão sinais e prodígios. Olhe, por exemplo, o verso 24 do texto que acabei de citar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bom, antes de mais nada, milagres, sinais, prodígios não são evidências de que alguém é ou vem da parte de Deus. Pois, como nós vemos e lemos, o próprio Satanás, através dos seus agentes, falsos cristos e falsos profetas, iriam operar grandes sinais e maravilhas. Com que propósito? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. A esse respeito, Paulo afirmou em sua carta, por exemplo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, no versículo 9, ele nos dá
uma importante lição a esse respeito. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. E assim é dito: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça. E diz mais: aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que são enganados? Porque perecem? Porque não acolheram o amor da verdade. O próprio apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação da justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O próprio Jesus afirma em São João 17,17 que ela é a verdade. Por isso, para nós não sermos enganados, é preciso acolhermos, abraçarmos o amor da verdade. Cristo também começa a enumerar algumas evidências no cenário social e político, quando em Mateus, no capítulo 24 ainda, versos 6 e 7, ele fala que haveria nação contra nação, reino contra reino, haveria fomes e terremotos em vários lugares. Guerras, violência, fome, miséria. Também ele afirma que haveria evidências no cenário moral, quando nos versos 10 e 12 é dito que trair-se-ão uns aos outros. O verso 12 afirma que o amor de quase todos esfriaria por causa do aumento da iniquidade. Nós vemos então traição, ódio, o aumento da iniquidade, o amor esfriando de quase todos. Amor esse do ser humano para com Deus e deste para com o seu próximo. Nós ainda podemos ver que há sinais no cenário natural. O verso 7 diz que haveria terremotos. O verso 29 diz que os poderes dos céus e da terra seriam abalados. E após tudo isso, então no verso 30, que eu quero ler com você, o verso 30 de São Mateus 24, ele então dirá que o sinal acontecerá ou o sinal aparecerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém? Deus seja louvado. O dia está perto, o dia está chegando. Logo entendemos que o que marcará o fim desse mundo é a volta de Jesus. E perceba que a palavra sinal está no singular. Logo, esse sinal está totalmente atrelado, enraizado com a volta de Jesus. Logo, este mundo terá o seu fim. O reino eterno de Cristo será inaugurado aqui. E o texto de Apocalipse 21, no verso 1 em diante, vai nos dizer ou nos dar alguns vislumbres de quão glorioso será esse reino de amor e paz. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto ou morte, tudo passou. O reino eterno foi estabelecido, Cristo voltou e deu fim então a esse mundo e esse mundo mau, deu fim ao império das trevas.
Com isso, aprendemos algumas lições. Primeira, apesar do caos no mundo religioso, social, político, moral que Satanás tem operado, Cristo voltará. Amém? Segundo, e é exatamente porque o mundo está nesse colapso é que Cristo precisa voltar. Afinal, a grande lição é que Deus está no controle. A data para o seu retorno está marcado no calendário celeste. Nós não sabemos, mas Deus o sabe. E está mais perto do que nós imaginamos. O que compete a nós? Compete a mim e a você perseverar. O verso 13 de Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Logo eu entendo que tão importante quanto saber quando Cristo irá voltar é estar preparado para quando Ele voltar. A volta de Jesus é mais que uma notícia, é uma certeza. Eu lhe pergunto, quer você estar preparado para esse dia? Quer você estar aguardando ansiosamente, esperançosamente esse dia chegar? O mundo terá o seu fim, mas a notícia não acaba aí. A notícia continua. Jesus voltará e estabelecerá um novo reino aqui mesmo, na terra transformada. E você é convidado a fazer parte desse marco, dessa história. Creia. Você deseja isso? Oremos. Pai querido, abençoa o teu povo, aquele que agora está também assistindo, abençoa cada decisão que aqui foi tomada, em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.